Bom dia. Bom, eu vou trocar minha apresentação, eu vou falar aqui sobre alergia ao sal marinho. Acho que eu vou conseguir uma bela amostra sábado no Rio, com esse calor de vocês aqui. Então, bom, primeiro agradecer a presença de vocês. Bom, em 20 minutos eu vou tentar convencer vocês de que a esquizofrenia ela não é uma doença psicótica. Bom, para a gente falar um pouquinho dos termos, né? O que é uma psicose, o que é uma esquizofrenia? Se a gente pegar as concepções mais leigas, né, do que é uma psicose, o que é uma esquizofrenia, né? A gente tem, por exemplo, nos filmes, né, o filme Psicose, ou o Mente Brilhante, né? Shutter Island, que é a Ilha do Medo, né? Então, por exemplo, esses crimes, né? Às vezes as pessoas falam que são crimes. Geralmente a primeira hipótese é: será que a pessoa tinha esquizofrenia? Será que ela tinha algum tipo de psicose, né? Então, assim, a psicose, a esquizofrenia, ela sempre está associada àquilo que é estranho, né? Aquilo que foge do padrão, que foge da normalidade, né? E a outra questão que é muito associada com a psicose são alucinações e delírios, né? Então, por exemplo, no Shutter Island ou no filme do John Nash. Então, geralmente são coisas que são estranhas, né? Coisas que são às vezes repulsivas, e alucinações e delírios. Mas vamos falar um pouquinho dos termos mesmo, né? Como é que surgiu, de onde que surgiu o termo psicose? Então, antigamente, a loucura ela era um bolo só, ela era um conceito só que acolhia loucura, alienação e neurose. Então, você não tinha limites bem claros, né, do que era um e o que era o outro. E aí veio o Karl Karnstadt em 1841 e ele separou, ele que foi a primeira pessoa que começou a denominar as neuroses mais graves como psicoses, né? Então você tinha neuroses, que eram as doenças dos nervos, né? E as neuroses psíquicas, que eram coisas mais graves, o Karnstadt começou a chamar de psicose. E ele falava que essas psicoses, elas provavelmente elas tinham alguma coisa orgânica na base delas. Aí veio o Morel, né? Ele separou as psicoses em endógena e exógena. A endógena ela teria uma causa biológica interna, mas sem a gente saber, desconhecida para a época, e a exógena teria uma causa biológica também externa, drogas, algum trauma mecânico no cérebro, etc., né? E por outro lado as neuroses, que eram coisas mais psicológicas ou psicogênicas. Essa separação perdurou e ela foi sedimentada também pelo Freud, né? Que ele falava das psicoses como tendo causas e tratamentos biológicos. Depois ele vai rever essa posição, né, no final da vida dele. Ele vai falar que os psicóticos também são analisáveis. E as neuroses ele vai colocar num cesto que é mais psicológico, são pessoas com problemas não tão biológicos, mas psicológicos, e seriam passíveis de tratamento psicanalítico. Em 1900, né, essa separação vai se manter no começo, e com os achados biológicos para a esquizofrenia e para o transtorno bipolar, mas também para a depressão, ansiedade, essa delimitação, essa separação vai sumindo um pouco, né? Quando você começa a ver que a depressão e a ansiedade também tem repercussão orgânica, essa separação vai sumindo. Você tem aí então os manuais, né? Primeiro DSM-1, 2 e no 3. No 3, basicamente, o termo psicose ele some, você vai ter sintomas e transtornos psicóticos. E o termo neurose também acaba sumindo, você vai ter transtornos dissociativos e transtornos conversivos. Finalmente, na perspectiva, vou ler aqui, com o Kandel, né, o Prêmio Nobel de Medicina em 2000, você tem as neurociências, você tem uma perspectiva translacional da medicina e dos diagnósticos psiquiátricos, o DSM-4, o DSM-5, definitivamente essa associação de psicose com uma coisa biológica e neurose com coisas psicológicas, isso some, né? Então você vai ter neuroses que, claro, tem repercussões físicas, né? E ao mesmo tempo você tem psicoses desencadeadas por eventos biográficos, né? A gente estava falando aqui de urbanicidade, eventos ambientais.
Por outro lado, a esquizofrenia, né? Como que surgiu o termo? Acho que todo mundo sabe, ela surgiu com Bloiler, mas antes do Bloiler, o Kraepelin descreveu essa entidade, né, em 1880 como demência precoce. E o que ele queria dizer com isso, né? A demência precoce, ela tinha sintomas psicóticos, né? Mas o que chamava atenção para o Kraepelin era o declínio cognitivo precoce. Então, para o Kraepelin, o que ele chamava de demência precoce são sintomas positivos associados especificamente a esse declínio cognitivo. Aí vem o Bloiler em 1911 e ele inverte um pouco essa questão. O que ele vai falar que é importante na esquizofrenia? Ele que vai cunhar esse termo esquizofrenia, para ele o que é importante? Na esquizofrenia, os sintomas primários são os 4 As, né, que são associative looseness, avolition, apatia, né, pensamento autista e ambivalência, né. Alguns falam de 6 As, né, que seria o embotamento afetivo e déficit de atenção. Então, para o Bloiler, a esquizofrenia que o Bloiler defende e descreveu como esquizofrenia, o primário são sintomas cognitivos e negativos. O que vai ser secundário para o Bloiler, na verdade, são as alucinações do delírio. Ele fala que isso são sintomas acessórios. E o que acontece no DSM-5? Né? No DSM-5 há uma inversão. Você faz o diagnóstico de esquizofrenia pela presença, basicamente, de alucinações e delírios. Então, você inverte a lógica daquilo que foi cunhado como esquizofrenia. Então, se inicialmente eu tinha uma entidade que eu fazia o diagnóstico, segundo o Bloiler, por sintomas cognitivos e negativos, eu inverto isso, né, no DSM, até para operacionalizar o manual diagnóstico, e eu começo a fazer o diagnóstico de esquizofrenia pela presença de delírios e alucinações. Então, como foi dito aqui, alucinações e delírios, vamos tomar isso como os sintomas positivos, e a partir de agora, quando eu falar psicose, eu vou estar falando de alucinações e delírios. Bom, psicose, né? A gente tem psicose além do diagnóstico psicótico, a gente tem alucinações e delírios para além do diagnóstico de esquizofrenia ou de delírio, né, transtorno delirante? Sim. Então, a gente vê aqui que a psicose está presente em diversos diagnósticos psiquiátricos, né? Um estudo do Van Oss foi publicado em 2000, um estudo que a gente também publicou em 2011 na população geral ali de Vila Madalena e Pinheiros, em São Paulo. Então, assim, os sintomas psicóticos, eles não estavam restritos a diagnósticos de psicose, né? A gente via eles em depressão, em Alzheimer e ansiedade. Tem outros estudos que mostram isso também. Doença de Alzheimer, a psicose aparece, ela vai ser um marcador de mau prognóstico, de declínio cognitivo rápido, de institucionalização e de mortalidade. Então, também temos psicose nas doenças de Alzheimer, que é um marcador de gravidade. A gente vê também psicose nos transtornos de humor. Ele vai ser um preditor de um pior funcionamento, de uma pior performance cognitiva e de uma maior disfuncionalidade. Ou seja, aqui a psicose de novo, fora do diagnóstico psicótico e dentro de uma questão de marcar a gravidade do distúrbio. A gente vai ver psicose também nos distúrbios depressivos e ansiosos, também são marcadores de gravidade. E no toque também, quando a gente vê um toque com sintoma psicótico, a gente prevê mais um curso deteriorativo do toque. E psicose para além do diagnóstico psiquiátrico, a gente vê isso. Então, foi discutido bastante aqui, a gente vê bastante sintoma psicótico em pessoas que não têm diagnóstico psiquiátrico. Então, quando a gente vai fazer levantamentos na população, a gente vê que as pessoas têm sintomas psicóticos sem ter necessariamente um diagnóstico, vão convivendo com aquilo. Tem o National Comorbidity Survey, 28% da população pontuou pelo menos um item para psicose, mas apenas 0,7% tinham distúrbio psicótico mesmo, né? Isso foi feito nos Estados Unidos. Nemesis, que é outro estudo importante, feito na Holanda, 17,5% pontuaram alguma coisa para psicose, mas 2,1% tinham diagnóstico só. Então, a psicose na população geral, ela não ocorre como um evento tudo ou nada. Ela também é observada em indivíduos sadios. Ela se apresenta num contínuo de gravidade,
desde a normalidade até estados patológicos graves. Tem uma prevalência média de 5 a 8% de experiências psicóticas e de 3% de transtorno psicótico, propriamente dito. Esse é um gráfico do estudo do Van Oss, né, de revisão, só para a gente entender esse contínuo, né? Então a gente tem uma maior prevalência de sintomas de experiências psicóticas, depois um número menor de sintomas psicóticos e menor ainda de disfunção de distúrbios psicóticos. E no que implica a psicose, né? O que significam essas vivências psicóticas na população geral? Então, a maioria dessas vivências psicóticas, elas não persistem, né? Ela é um fator de risco diagnóstico para o diagnóstico psicótico e diagnóstico psiquiátrico futuro. O que eu quero dizer? Ela acaba sendo um marcador de um diagnóstico futuro, não especificamente psicótico só. Então, a gente está conduzindo também uma corte de alto risco em São Paulo, com pessoas pessoas com sintomas psicóticos subclínicos. A gente tem alguns conversores, mas, para nossa felicidade, a gente tem poucos conversores para esquizofrenia. A gente tem muito para quadros ansiosos e depressivos. Ou seja, a pessoa, quando tem algum evento anômalo, alguma experiência psicótica subclínica, isso é um fator de risco para a doença psiquiátrica geral, né? A gente tem alguns estudos aí, alucinações auditivas na adolescência foram marcadoras de diagnóstico não psicótico futuro e de níveis aumentados de depressão e psicopatologia geral. Esse outro estudo na Irlanda, 1.131 adolescentes com experiências psicóticas tiveram uma pior performance funcional no futuro. Por outro lado, nem sempre eles vão desembocar em uma doença psiquiátrica. Por exemplo, tenho 101 indivíduos saudáveis com alucinações auditivas, eles tinham um perfil cognitivo similar a controles saudáveis, sem alucinações. Ou seja, a pessoa só tinha alucinação, o perfil cognitivo dela era igual ao de pessoas que não tinham alucinações. E esse estudo também foi mencionado, vozes ouvidas por médiums versus aquelas ouvidas por indivíduos com diagnóstico psicótico eram muito semelhantes. É o mesmo estudo do Powers. Então a gente acaba vendo que o sintoma psicótico ele é inespecífico. Ele pode levar a uma doença psicótica, pode levar a uma doença psiquiátrica, mas boa parte das vezes ele remite, ele acaba não gerando coisa alguma e pode acontecer em indivíduos saudáveis. Então, se a gente olhar para a biologia da psicose, dos sintomas positivos, das alucinações do delírio, vamos olhar para os TABs, né, os transtornos bipolares, né, com psicose. Quando a gente olha as famílias dessas pessoas, eles têm mais parentes com doença psicótica. Eles também têm uma assinatura cognitiva, ou seja, disfunções cognitivas que são muito semelhantes a pacientes com esquizofrenia. E quando o bipolar ele tem sintoma psicótico também, a gente vê mudanças na densidade de receptores de dopamina D2, que são mudanças também são vistas na esquizofrenia. A gente também vê essas mudanças na dopamina quando a gente observa sintomas psicóticos também na doença de Alzheimer, no TEPT e na depressão. E também nas pessoas em risco para a esquizofrenia, que a gente fala que são os ultra high risk, são pessoas com sintomas psicóticos subclínicos, eles também têm alteração na dopamina quando a gente vai investigar eles. Então, a dopamina, tem um cientista indiano que está no King's College, ele fala bastante isso, né, que a dopamina é mais uma hipótese para a psicose da esquizofrenia. Ela pode ter mais implicação para a compreensão da psicose em outras doenças, por exemplo, na psicose maníaca, do que para a compreensão de sintomas não psicóticos na esquizofrenia. Então aqui vejam vocês que ele já está separando, ele já está dissociando os sintomas positivos da esquizofrenia em si. Por outro lado, quando a gente olha a biologia dos sintomas negativos, como que ela é? Geralmente é relacionada a regiões específicas, gerando hipofrontalidade. Estudos de neuroimagem mostram o metabolismo frontal e pré-frontal diminuído, né, tanto no PET como no SPECT.
níveis diminuídos, vejam só, de dopamina, mas é o receptor D1, D3 e D4, não é muito D2, né? E no córtex pré-frontal, né? Resultando em um efeito inibidor do comportamento. Ligação diminuída de serotonina, acetilcolina, redução da sinalização de glutamato no cérebro, isso é muito importante. E estudos de neuroimagem, estudos pós-mortem, eles mostram bastante alteração de receptores NMDA. Então, quando a gente vai olhar para outras esferas da esquizofrenia, para a biologia dessas outras esferas, a gente vê que são outros agrupamentos de neurotransmissores, outras redes neurais que estão alteradas. Então, comparando essas duas dimensões, né, se a gente vê a dimensão dos sintomas negativos e dos sintomas positivos, que é a psicose, né? Sintomas positivos são características biologicamente independentes da esquizofrenia, recrutando diferentes caminhos do que outras dimensões de sintomas, ou seja, quando a gente olha para o sintoma positivo, a gente vê basicamente dopamina D2, que a gente acaba vendo na psicose de outras doenças psiquiátricas também. Por outro lado, sintomas negativos e cognitivos são alterações no sistema transmissor neural múltiplo, que ele até precede o início da psicose. Então, quando a gente estuda populações de risco ou o curso da esquizofrenia, a gente não consegue entender que uma pessoa perfeitamente saudável, do dia para a noite, tem um surto psicótico e acaba caindo naquele curso que o Kraepelin falava, um curso deteriorativo cognitivo, um curso catastrófico, né? Geralmente, quando a pessoa tem um sintoma, pronto-socorro, né? A pessoa tem um evento psicótico, a gente atende ela, como é que a pessoa estava indo? A pessoa estava normal, de repente, sei lá, fumou alguma coisa, usou alguma droga e teve uma crise psicótica. É esperado que essa pessoa tenha um bom prognóstico. Por outro lado, se a gente pega uma pessoa no pronto-socorro, entrevista ela, mas ele já vinha mais recluso, teve de um ano para cá ele estava vindo, começou a se fechar mais, não saía muito com os amigos, a gente já vê uma deterioração. Então, quando a gente fala de esquizofrenia, de pródromo, a doença, na verdade, ela começa anos antes do primeiro surto psicótico. A gente vê um declínio cognitivo, sintomas depressivos e ansiosos antecedendo a primeira crise, e muito sintoma negativo também. Então, o sintoma psicótico ele seria apenas um estágio tardio, né, onde esses caminhos levariam a uma hiperfunção dopaminérgica do estriado, desencadeando uma aparente psicose clínica e levando à designação do rótulo de esquizofrenia. Bom, resumindo, alucinações e delírios difusos e inespecíficos, associados a outros diagnósticos não psicóticos e presente na população saudável, né? Biologicamente independente de outros sintomas, muito relacionado à dopamina. Então, por que considerá-la uma característica fundamental para o diagnóstico de esquizofrenia? Por que no DSM ele ressalta esse tipo de sintoma para a gente fazer o diagnóstico? Aí a gente volta lá em 1800 com a ideia do Cannstatt, da psicose, dela ser um marcador não específico para danos cerebrais graves. Então, se eu estou vendo sintoma psicótico no Alzheimer, no transtorno bipolar, na depressão, no toque, ele é um marcador de gravidade, por que eu não posso falar disso da esquizofrenia também? Houveram algumas tentativas de desmontar já o diagnóstico de esquizofrenia, esse balaio de gato que a gente chama hoje de esquizofrenia. Uma foi feita pelo William Carpenter em 1988, hoje ele é editor do Schizophrenia Bulletin. Ele falava em uma esquizofrenia deficitária versus não deficitária. Ainda com base no diagnóstico através do sintoma positivo, ele via que tinham esquizofrenias que evoluíam sem déficit. A pessoa tinha algum surto e voltava ao normal, tinha uma vida normal sem grandes déficits ou declínios na função. E a esquizofrenia deficitária lembrava mais a ideia da demência precoce, né, do Kraepelin.
O Robin Murray, em 1992, ele também vai falar um pouco disso, ele vai levantar algumas hipóteses, né? Seria um processo de neurodesenvolvimento, né? A pessoa já vem desenvolvendo aquilo, a psicose surge como um ápice ali apenas de um processo que já está andando faz tempo, ou seria uma questão neurodegenerativa, a pessoa tem uma vida normal, tem um surto psicótico, aquela psicose ela é neurotóxica e vai degradando as funções cerebrais, né? O curso já estaria algo delineado no primeiro surto, então é um pouco o que a gente vê na nossa prática, né? Até estudando sintomas subclínicos, né? Quando a pessoa entra e chega para nós com o primeiro surto, intuitivamente o curso já aconteceu, né? Aquele declínio cognitivo leve ou sutil, o isolamento social, ele já vem acontecendo de um tempo. Se ele não está acontecendo, é porque aquilo vai implicar em um melhor prognóstico. Seria que a gente tem dois processos distintos, um processo A, onde a gente tem um bom funcionamento pré-mórbido e baixo nível ou até a ausência de sintomas negativos. Isso nos indica o quê? Uma doença que mal começou. Sintomas positivos são clínica e patologicamente aspectos centrais do que a gente está vendo, né? Bons resultados são esperados e chance de recuperação total é aumentada. Então, considerando, a gente poderia considerar esses quadros, né? A gente acaba considerando como um episódio psicótico breve, um distúrbio esquizofreniforme, né? Ou uma esquizofrenia com episódios únicos ou com poucos episódios e bom resultado, né? Em caso de persistência de sintomas positivos, o transtorno poderia alternativamente cair no transtorno delirante ou nas categorias que hoje a gente não tem, de psicose alucinatória clônica ou psicose cicloide, que a gente não tem mais. Então, são coisas que a gente vê na prática, né? A pessoa tem sintomas psicóticos, mas tem um bom funcionamento, só que a gente não tem mais essas categorias, a gente acaba colocando essas pessoas na esquizofrenia. Teríamos um segundo processo, onde o surto psicótico ele surge em um funcionamento pré-mórbido progressivamente pior. Esse surto psicótico aqui, ele está aparecendo naquilo que o Kraepelin falava que era demência precoce, né? É uma doença subclínica de longa data em curso, um pródromo, piores resultados com curso declinante parecido com o da demência precoce de Kraepelin. Necessidade de reabilitação social e cognitiva e pior resposta antipsicótica. Essas pessoas respondem pior ao antipsicótico. Por quê? Porque o antipsicótico vai tratar a psicose, não o processo de base, que são sintomas cognitivos e negativos. Então, no processo A, a gente teria envolvimento da dopamina, e no B, seriam mais receptores de NMDA. Ali, quando está muito grave, acaba atingindo a dopamina também. E aqui a gente resgata o Bloiler, né, de pensar que a esquizofrenia, a esquizofrenia em si, como ele definiu, seria um distúrbio onde o principal seria ali os sintomas justamente negativos e cognitivos. Então hoje, deixa eu ver se aparece mesmo. Não apareceu. Enfim, hoje no DSM, o que a gente tem? A esquizofrenia, ela seria uma bola que está aqui no meio. Então ela pega assim, quadros da dimensão subclínica, negativa, cognitiva, né? A gente acaba dando esse diagnóstico para quadros bipolares graves ou para toques graves, por exemplo, né? Eles acabam vindo parar aqui dentro da esquizofrenia, né? Então a gente tem dimensões sintomáticas, onde quadros mais graves acabam evoluindo com sintomas psicóticos. A esquizofrenia hoje em dia seria um bolo que estaria aqui no meio, né? Se a gente pegar a ideia do Bloiler, a gente traria a esquizofrenia para essa dimensão aqui, onde você tem uma dimensão de sintomas negativos e cognitivos subclínicos. Isso aqui só a gente chamaria de esquizofrenia, né? Patologias, apresentações clínicas que estariam dentro dessa dimensão. Outras apresentações com sintomas psicóticos, a gente daria outro nome, talvez uma dimensão específica para a psicose, né? Psicose não deficitária, psicose cicloide, que sumiu, os transtornos delirantes, né? A psicose alucinatória crônica. Essa é uma revisão do Heinz Hefner, feita em 2014, sobre o curso das esquizofrenias, né, ditas por ele, mas talvez se a gente reclassificasse as doenças com
início insidioso e com déficit, né, com sintomas residuais, a gente chamaria de esquizofrenia. E as outras, onde a gente tem um início agudo, sem sintomas prodrômicos, né, e recuperação total, a gente chamaria propriamente de distúrbios psicóticos, né, porque o sintoma principal, a patologia principal aqui é a psicose. Qual que é a implicação disso? A gente teria uma melhor validade diagnóstica, primeiramente pela validade antecedente, agregação familiar de sintomas negativos, ou seja, a gente teria um importante componente genético, a gente consegue separar genes, se a gente dividir desse jeito, uma validade concorrente, achados biológicos discutidos até aqui. Então tem achados específicos para psicose, específicos para sintomas cognitivos e negativos, né? Bases biológicas diferentes para essas dimensões. E uma validade preditiva, um pior prognóstico relacionado a sintomas negativos e cognitivos. Então, a doença, na verdade, que a gente está procurando, que é grave, é aquela que surge com o pródromo. Quando a pessoa vem com sintoma psicótico, nos apresenta com isso, a gente vê que ela já está deteriorando, a gente acende uma luz, né? Vai ser, talvez seja um quadro de esquizofrenia, um quadro mais grave, que mereça mais atenção. Implicações, a gente teria uma entidade doença mais confiável dentro do conceito de doença, né, como em outras doenças médicas. Então a gente tem muito isso, uma falta disso na psiquiatria, a gente conseguiria delimitar um pouco mais, e teria uma consequência importante para a gente desacoplar o estigma, né, porque hoje em dia a gente relaciona muito o sintoma psicótico, a psicose, com estigma. Então aquilo que é aberrante, aquilo que foge da normalidade, que acaba sendo vulnerável para essas pessoas que ouvem coisas que ninguém ouve e acreditam em coisas que ninguém acredita, isso acaba sendo muito fácil a gente colocar o estigma nisso. E como o representante da psicose hoje em dia é a esquizofrenia, esse estigma acaba escorrendo para a esquizofrenia. Então quando a gente fala hoje em dia, você tem um diagnóstico de esquizofrenia, melhor a gente não falar, a pessoa fica muito estigmatizada. Então se a gente desacoplar a questão do sintoma psicótico da esquizofrenia, bem provável que a gente consiga diminuir o preconceito. Para quem quiser ver, essa é uma apresentação baseada num paper que está no Frontiers. Era isso que eu tinha para falar. Obrigado.